critérios científicos racionais. E vamos lá, vamos para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do Vida e Sexo é de título Em Torno do Sexo. Esse livro é um livro de 1970, na semana passada eu mencionei isso, é um livro importante, que a gente o veja dentro de um contexto, de uma estrutura, de uma mentalidade cultural, né, onde haviam muitas dúvidas a respeito desse departamento, que é um departamento sagrado, departamento do sexo e da sexualidade. Só que os superiores, eles trazem para a gente um conteúdo, gente, muito diferente do que nós vamos ver aí no campo da psicanálise, da psicologia, de alguns sociólogos que fazem, inclusive, algumas reflexões em torno de comportamentos, né? De posturas, comportamentos. Enfim, os espíritos superiores trazem uma visão extraordinária da sexualidade. E é tão pecaminosa do sexo, é um equívoco gigantesco. Nós vamos perceber que é um departamento tão sagrado, mas tão sagrado, que é um departamento que está em lei de reprodução. A lei de reprodução é uma lei natural, a lei natural é lei divina. Tudo que é lei divina, tudo que é divino, é bom por si. Os espíritos superiores colocam para a gente que, através da sexualidade em si, nós trabalhamos na manutenção do mundo corporal. Nós não estamos falando só de reprodução de corpos. Nós estamos falando, além de tudo, da estrutura social, como eu mencionei na semana passada. Qualquer construção que seja, qualquer criatividade, energia relacionada à inteligência, à criatividade. Colocou aí, Inês? Qualquer energia relacionada à criatividade e à produção, ela parte da energia genésica. Tá? Então, a gente vai perceber que é algo muito amplo, e por isso que a gente precisa estudar para aprofundar e explorar o pensamento dos espíritos para um melhor aproveitamento das energias genésicas para a vida. A primeira questão que o Emmanuel escolhe do Livro dos Espíritos para fazer o embasamento das suas reflexões é a questão de número 201. Questão 201 do Livro dos Espíritos. Pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência? E vice-versa? Essa é a pergunta. Resposta: veja bem que não é o homem ou a mulher, o espírito que animou o corpo, percebe? O espírito que animou o corpo. Só da pergunta do Kardec já muda tudo, porque geralmente a gente fala é homem, é mulher, já perceberam? Como se fosse algo rígido, fixo. É homem, é mulher. É um espírito que anima um corpo, masculino ou feminino. Quando eu falo masculino ou feminino, eu estou falando de algo biológico e não da personalidade psíquica que está para além do órgão. Isso aí depois eu vou explicar para você. Quando ele está falando de corpo de homem ou corpo de mulher, ele está falando dos órgãos externos e internos sexuais, tá? Ele não está falando da personalidade feminina ou masculina, que nem sempre está de acordo com o corpo, com o sexo do corpo, com o órgão sexual. Ficou claro? A pergunta do Kardec de 1857 já é uma pergunta extraordinária. Não é uma pergunta qualquer.
Ah, fulano morreu, o corpo do fulano morreu, tem diferença. Então, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Quer falar, ô Cida? Fica à vontade. Você achei interessante, Rose, o uso do verbo animar, que lembra Isso, alma. Ele não está falando de espírito, ele está falando de condição de corpos sim, que reencarnam, né? Muito interessante exatamente. esse uso. O Kardec é didático, né? Ele usa, inclusive, quando ele vai, didaticamente, ele vai explicar para a gente essa condição do espírito em duas realidades. Ele fala: denominaremos espíritos para os desencarnados e alma quando o espírito tiver encarnado. Isso é didática. Kardec era muito didático, um gênio, né, Cida? Muito bem colocado. Resposta dos espíritos superiores: sim, sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Tranquilo? O Emmanuel escolhe essa questão à toa para colocar em primeiro capítulo. Ele parte da ideia de que nós estamos entendendo a pergunta do Kardec, a profundidade da pergunta do Kardec e a profundidade da resposta dos espíritos superiores. Ele considera isso. Tá claro isso? O que eu quero dizer? Lembra a semana passada que eu falei? Se não conhecer espiritismo, não tiver nunca lido uma obra, o livro dos espíritos, não vai entender vida e sexo, não. Tá? A referência é sempre Kardec. E aí o Emmanuel coloca, o que eu vou fazer? Vou fazer a leitura do capítulo todo, pausado, chamar atenção para alguns aspectos, depois nós vamos conversar sobre o capítulo. Combinado? Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus problemas particulares, com referência ao assunto. Toda criatura. Não são alguns, toda criatura. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico observa a palavra, pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher. Veja bem, quais são as palavras importantes aqui? Qualidades adquiridas, soma das qualidades adquiridas, tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher. E aí ele coloca, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Porque na questão 202, os espíritos superiores respondem que não importa muito para o espírito se vai reencarnar como homem ou mulher. Depende das tarefas que ele vai executar. Percebe? Isso aí, para 1857, já era uma quebra gigantesca, porque a mulher sempre foi colocada dentro de uma mentalidade patriarcal e machista, numa condição de retaguarda. Então, para Kardec, lembrando que até pouco tempo atrás, mulher não tinha alma. A mulher passou a ter alma depois do ano de, eu acho que foi 50. 1850, salvo engano. Tá? Então, Kardec é muito didático e os espíritos também. Então, vamos ficar atentos à colocação dos espíritos, porque isso faz diferença. Não é ler de forma rápida, é ler entendendo o que está se lendo. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos. O que são sinais morfológicos, gente? Morfo é forma, né? Forma, sinais do corpo, os registros do corpo, matéria, né? Morfológicos encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo.
Nós poderíamos dizer que dentro das relações em si, por exemplo, não existe padrões fixos, porque cada ser humano é um. Cada ser humano tem a sua história. Então, não existe um padrão, porque o ser humano, além dele ser único, ele traz vivências específicas. As minhas vivências vão ser muito diferenciadas da do José Carlos, da Patrícia, da Adriana. Por quê? Porque a gente não vive as mesmas experiências ao longo dos milênios, dos séculos e milênios. Entende? Então, se nós fôssemos colocar, por exemplo, heterossexualidade, ela não poderia estar no singular, ela deveria estar no plural. Heterossexualidades, homossexualidades, bissexualidades, transexualidades e por aí vai. Nós estamos falando de sexo. E gênero também, não existe um padrão de mulher e um padrão de homem, já dizia Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque a construção desse modelo de mulher é um modelo social. Até um tempo atrás, vamos ver que a Cida não poderia estar de cabelo curto, por exemplo. A gente eu não poderia estar de calça. Branco já é um problema. Branco já é. Ah, lindíssimo, lindíssimo. Veja bem, calça de jeito nenhum. Por quê? Porque existem pessoas que têm um padrão de feminino e masculino, que eu já acho ridículo. Eu acho ridículo, inclusive, o contrário. Você tem que estar de batom, você tem que estar de brinco, você não tem que estar nada. Entende? O modelo de mulher é você que deve... Você tem que viver do jeito que você quiser viver, né? Enfim, vamos lá, que nós estamos só no começo da obra. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. Aí vem essa frase que eu amo, eu sempre uso ela. Olha que linda a fala do Emmanuel. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. É da natureza. Exigindo. Quem exige? É a igreja, o Estado, é a doutrina? Não. É o sexo que exige educação e controle. Ele está falando de quem? O corpo exige limite. Sim ou não? Se eu começar a comer aqui, por mais que eu goste de uma coisa, eu começo a comer sem parar aquilo ali. Uma hora meu corpo não suportará, porque o corpo estabelece limites. A natureza estabelece limites. Tá claro? Estou só chamando atenção para as colocações, tá? Através dele, do sexo, dimanam as forças criativas, as quais devemos na Terra. O Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família. Olha que lindo isso aqui agora. As alegrias revitalizadoras do afeto. E o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado, subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória. O que ele está querendo dizer aí? Uma mentalidade de que tem que se viver uma vida, vamos dizer, celibatária, ou, entende? Em abstinência. É o que ele está colocando, desarrazoado, subtrair as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação. Né? Se você não tem relação sexual, você é uma pessoa mais sublimada, mas tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa desse modo. E aí ele vira e diz, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, veja que não é uma questão de corpo, da estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna.
com a desculpa de se lhe garantir libertação. O que está falando? Não são os extremos, que é aquilo que nós conversamos na semana passada. Virar e dizer, o sexo é uma coisa impura, então vamos sublimar todo mundo para parar de ter relação sexual. Que é impuro. E nem o contrário disso, que é virar e dizer, isso aqui, vamos aproveitar à vontade. O Emmanuel está dizendo que não é nenhuma coisa nem outra. São duas visões equivocadas a respeito do sexo. E aí, outra fala lindíssima, que eu também gosto muito. Sexo é espírito e vida. A serviço da felicidade. Não traz felicidade, não. Ele está dizendo aqui, está a serviço dela. A serviço da felicidade, da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quanto se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para quê se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e, segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Ficou clara a leitura? Então, nós já conversamos. Pois não? Fica à vontade. Eu fiquei na dúvida, a hora que você leu, segunda linha, aí, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus problemas, você falou. Eu estou com a 10ª edição, é temas. Sim. Não, pode ser, eu estou na Bíblia do Caminho. Às vezes tem uma diferençazinha. O seu aí colocou problemas particulares, né? Não, temas particulares. Esse dessa capinha aqui. Eu falei problemas? Falou. Então eu adulterei o texto. Tá. Foi só dúvida mesmo. Obrigada por você ter falado. Gente, por favor, fiquem atentos a isso aí, tá? Foi leitura errada minha mesmo. E não foi nem desculpa do óculos, não. Porque eu achei interessante a diferença entre... Ele não usa problemas, né? Ele usa temas. Não usa, não. Exatamente. Então, vamos lá, né? Vamos viajar aqui, tá? O importante é o quê? Entender, tá? Entender. Se precisar ficar 2 aulas nessa questão, que nós vamos ficar. Por quê? Porque essa aqui é base. Base. Ele fala aqui sobre a erótica. Lá na frente vai falar sobre carga erótica, são coisas distintas, né? Então, é importante que a gente entenda isso aqui, porque senão vai fazer diferença, vai fazer falta para a gente não entender lá na frente com os temas. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura, tá, gente? Eu ainda não estudei sobre a assexualidade. Então, não me perguntem. Eu ainda não estudei. Nem do ponto de vista psicológico da questão, não estudei. Então, não tenho algo a dizer para vocês. Mas isso não quer dizer a condição da sexualidade, isso não quer dizer que o indivíduo não tenha força genésica, ele não tem energia genésica. Depois, nós vamos entender a diferença de sexo e sexualidade, energia sexual. O desejo sexual é uma coisa, a sexualidade é outra. E a energia genésica, ela é algo muito mais amplo. Por exemplo, quem hoje é sábado, né? Teve alguém que fez bolo hoje? Quem fez bolo aí? Jane, Ellen, Inês também fez, não fez, Inês? Não, Inês fez ontem. Mais alguém fez bolo hoje? Veja bem. Vocês seguiram uma receita para o bolo. Vocês se concentraram numa receita para o bolo. Vocês manipularam ingredientes. Tomara que estavam de bom humor, felizes, alegres. E aí o bolo ficou mais gostoso ainda. E quando a pessoa faz um bolo com ódio, uma comida com raiva, brigando, gente, é veneno puro. Estamos ali manipulando e o tempo todo, vou usar a palavra contaminando, tá? Contaminando esses elementos com os nossos fluidos. Felizes ou não, dependendo do nosso estado mental, da nossa condição, enfim. Não vou entrar na questão magnética. Mas eu quero chamar a atenção para a energia genética.
Quando você faz um bolo, você utiliza a sua inteligência, a sua habilidade, a sua atenção, você está movimentando uma energia ali para você fazer esse bolo. Entende? Essa energia é energia genésica, energia de criação. Um Cristo, quando vai construir, ele vai manipular a matéria, ele vai construir o mundo, como foi o caso dos Cristos, que construíram a Terra, estruturaram toda a Terra. Quando a Pleiade de Jesus recebe aquela bola incandescente de fogo e começa um processo, Emmanuel explica isso lá no Caminho da Luz. Emmanuel fala que ele se utiliza da inteligência e do amor. Como que aqueles espíritos, esses espíritos crísticos, foi Inês, o Gabriel está lá na porta, traz o carro. Você pega lá, você me falou? Como que esses espíritos, eles fazem esse processo? Eles se utilizam da mesma energia genésica, mas num modo macro. Por isso que eles são chamados de co-criador em plano maior. Mesma energia criadora, criativa, extraordinária, que um Cristo cria um mundo, estou falando cria aqui, mas ele co-cria, né? Ele manipula a matéria. Porque ele não cria matéria, ele manipula a matéria. A Ellen, mais a Jânia e a Inês fizeram um bolo. Em condição menor, e eles numa condição maior. O Oscar Niemeyer, para fazer, por exemplo, a Igrejinha da Pampulha, quando ele está preparando, estruturando, ali, gente, o mundo das ideias, ele vai interagindo com o mundo das ideias, e um gigante que ele era, um gênio que era, qual energia que ele está se utilizando? Energia genésica, de gênese, de início, de criação. Toda a estrutura social, toda, quem lá criou lá, organizou a legislação de trânsito, é a energia genésica. Tudo isso relacionado à criatividade, à criação, é energia genésica. Tá? E nós doamos energia genésica constantemente. A gente usina muito com energia genésica. Principalmente quem tem uma carga erótica maior, um magnetismo maior. A gente vai trabalhar isso lá na frente, para a gente entender. Vocês já perceberam que determinadas pessoas têm uma força de atração? E não estou falando de desejo sexual. A força de atração, independente se é uma mulher ou um homem, de alguma forma você se sente atraído por aquela pessoa. É carga magnética, é poder magnético. Sabe? Isso aí, a pessoa dotada de uma carga magnética, um poder magnético maior, ele tem uma capacidade maior de exercer determinadas funções. Se torna um excelente magnetizador. Por exemplo, a Maria Madalena, ela era uma pessoa de carga erótica muito grande, muito intensa. Ela é uma mulher, para além de linda, ela é uma mulher com poder magnético muito grande, de atração. Mas essa essa energia bem conduzida, se reveste, ao invés de ser contra a pessoa, a favor da pessoa. E ela tem condições maior, às vezes, de ser uma pessoa, um magnetizador de cura, entende isso? Devido a essa carga magnética que a pessoa tem. Os grandes gênios são indivíduos dotados de grande poder magnético, de grande carga genésica. A questão é, quanto mais carga genésica você tem, mais delicado é a questão. Porque as pessoas, às vezes, se sentem atraídas pela outra e não sabem nem porquê, e aí mistura. Como no nosso meio tudo é sexo, às vezes a pessoa se sente atraída pela outra e não sabe nem nomear, mas aí já coloca sexo no meio. Entende? A gente tem o hábito de misturar as coisas demais. Às vezes você só se sente bem perto da pessoa. Só que é um modelo de pensamento nosso ainda que vê sexo em tudo. Até onde talvez seria para ter uma relação ali sublime, de uma conexão profunda entre duas almas, sem entrar em questões de sexualidade. Mas a questão, gente, é isso aqui, ó. A questão é que, às vezes, a gente não consegue ver as coisas de um outro ângulo, senão pelas vias da sexualidade. Por exemplo, uma mulher muito bela, um homem muito belo. Você pode olhar e admirar uma mulher muito bela, um homem muito belo. O que isso tem a ver com libido, com sexo, com desejo sexual? A gente tem que aprender a olhar, admirar algo sem desejo de posse, de querer ter para si. Entendi isso? Faz sentido para vocês? Né? O Paulo, lembra aquele fato do Paulo que aconteceu com o Paulo? Tem em Atos dos Apóstolos e tem também lá vou responder, viu, Josi? Só um segundinho.
Tem em Atos dos Apóstolos e tem também no Paulo e Estevão, de uma mulher que ficou encantada pelo Paulo. Encantadíssima pelo Paulo. Fica imaginando, imaginem você o poder magnético do Paulo. Imaginem vocês, o poder magnético. Falando de beleza, não, que Emmanuel fala que ele era bonitão. Másculo, bonitão. Não, falando isso não. Né? Entende aí? Pensa no galã, naqueles crush seus lá pensa no galã, no cara bonitão. O bonito é uma coisa, que tem poder magnético é outra. Já viram gente assim? Que a pessoa passa, você olha. Pode ser mulher, pode ser homem. Você vê que tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Se essa pessoa conduzir para o bem, gente, vira um gigantão. Vira um gigante. Olha a pergunta da Josi. A Josi colocou assim: poderíamos dizer que Maria Madalena, na sua transformação, saiu da energia sexual para utilizar mais a genésica? É a mesma. A energia sexual é a genésica. É a mesma, tem diferença. A mesma energia. A questão de Madalena era uma questão de compreensão sobre a vida. Sabe? É uma questão de compreensão sobre a vida. Veja bem, quando a gente não quer falar da gente, e aí vocês não vão falar de vocês vão falar sempre da vizinha. É um trato nosso, pode ser? Vocês conhecem uma vizinha que tem uma dependência afetiva? Dependência afetiva, vizinha, gente, não é? A vizinha. Gente, como não? Eu tô vivendo isso aqui, amor. Então, A minha não é vizinha, delicado? a minha vizinha, o maridinho dela, o companheiro, seja lá o que for, é dependente químico, não trabalha, e ela não consegue largar o homem de jeito nenhum. Então, veja Além de, bem. além de Pode tudo, ela é falar. idosa. Além de tudo, ela é idosa, é muito complicado, Sim. muito complicado. Então, é uma questão de muito laboratório para a gente refletir, porque talvez alguns de nós, em muitos momentos, ou em alguns momentos, passamos por uma experiência em que nos vimos numa dependência afetiva. A dependência afetiva, ela sinaliza para a gente muita coisa interessante. Porque tem gente que pensa que o outro vai fazer feliz. Ah, eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Eu preciso encontrar alguém que venha completar a minha vida, como se você fosse metade da laranja e faltasse a outra metade, né? Você é um ser, por isso que é indivíduo. Você é o mesmo ser. Uma pessoa só, completa. O que o outro pode é complementar. Então, a gente tem uma fome natural na vida, que é a fome de amor. Sim ou não? Tem fome de amor. Por isso que o texto diz, nem só de pão vive um homem. Madalena, quando vai desabafar com Jesus, ela fala para Jesus assim, lá na casa de Simão. Ela fala assim, Senhor, tu que tens a clarevidência divina, sabe o que eu tenho sofrido. Sou uma filha do pecado. Mas o Senhor também sabe que o que eu tenho é sede do verdadeiro amor. Entenderam a profundidade da fala dela? Se ela vira e diz, Senhor que tem clarevidência divina, percebe como que eu estou sofrendo. Olha, percebe como... E o Senhor também sabe que eu tenho sede do verdadeiro amor. Ela descobriu que a jornada que ela viveu até ali não proporcionava para ela o que ela mais queria. Ela percebeu as duras penas pelas vias da experiência que sexo é uma coisa, amor é outra. Ela percebeu isso, mas ela tinha fome. E a gente tem fome de afeto. A gente quer ser amado. Sim ou não? A gente quer amar e ser amado. É a nossa estrutura para a vida. Só que aí que entra uma questão que muitos de nós, às vezes, assim, a gente precisa de refletir um pouco mais sobre isso. Eu não posso colocar
o meu alto amor em segundo plano. É sério. Então, eu queria tanto encontrar alguém que me faça feliz. Pode ser lindo, mas é uma baita mentira. Porque ninguém pode fazer a gente feliz. A energia que nos alimenta, que é essa que ela vira e diz, eu tenho fome do verdadeiro amor, como é que a gente se alimenta desse amor? É o amor que eu sinto que me alimenta. É aquilo que sai de mim. Não é o amor que vem de fora. Entende? A questão não era o sexo. A questão é que ela não sabia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sexo se torna poderosíssimo quando você ama aquele ser. Quando você ama, você cria vínculos espirituais profundos. Como diz Emmanuel, ali você tem as alegrias revitalizadoras do afeto. É um diferencial. Isso não é discurso moralista. Você pode perguntar para qualquer um aí. O que é melhor, o sexo com amor ou sem? A pessoa vai dizer com amor muito melhor. Uma vez eu ouvi um conhecido, um rapaz, ele inclusive era meu gerente, eu trabalhava com ele. Ele falou comigo assim, uma vez ele falou que estava num momento de muita carência e tudo, e aí ele conheceu uma moça, sabe né, aquele lance de você conhecer numa noite, já ter relação sexual. Ele falou, Rosa, eu fiquei com tanto nojo de mim, que eu tomei um banho de umas 2 horas com nojo da minha... É um indivíduo que nem religioso não é, mas ele percebeu que aquilo para ele era uma coisa que não foi uma experiência feliz, porque ele percebeu que faltava alguma coisa. É interessante esse laboratório da vida. A Madalena percebeu isso a duras penas. Eu tô vivendo, tô amando, mas não tô amando. E aí, ela era prostituta. Para quem gosta de esconder, é bom já rasgar logo a questão, tá, gente? A igreja que tá querendo esconder que Madalena era prostituta, Madalena era prostituta. Está claro, claríssimo. Ela não é a mulher adúltera. Mas no livro Boa Nova, o Humberto de Campos diz tranquilamente que ela vivia na companhia dos patrícios, dos soldados. Ela era uma mulher que ela tinha uma fortuna, porque ela era uma prostituta de luxo. Ela era uma prostituta de luxo. Entende? Então você tem duas coisas. Tem alguém que gosta muito de sexo e tem alguém que tem fome de amor. Né, coitada, era melhor ser... Podia, vamos pensar no planejamento encarnatório dela, hein? Não era mais lucro ser bem feinha, sem carga magnética nenhuma? Não. Vem uma mulher extraordinariamente linda, com uma carga magnética lá em cima, e era uma fome de amor. Qual que foi a terapeuta que Jesus ofereceu para ela? Vai cuidar dos filhos sem mãe. Vai ser mãe dos filhos sem mãe. Tem fome de amor? Então vai amar. Porque o amor que alimenta é o amor que a gente sente. É o amor que sai de nós. Por isso que no livro Nosso Lar está assim, amor, alimento das almas. Mas não é o amor do outro para comigo, não. É o meu amor em relação ao outro, é o meu cuidado em relação ao outro, é o meu respeito em relação ao outro. Me fiz entender, Josi? Então, não era o sexo. Ela cuidou dos leprosos com a mesma energia sexual. Cuidava dos leprosos. Depois eu conto para vocês a história de Madalena. Porque quando os discípulos saíam de 2 a 2, eles não quiseram levar Madalena, ela ficou sozinha. E aí ela na praia lá, vem um grupo de leprosos, ela resolve falar de Jesus para eles, depois eles expulsam os leprosos e ela vai com os leprosos para o Vale dos Leprosos. E começa a morar lá. E aí como que ela cuida dos leprosos? Com todo o amor do mundo, como se fosse mãe dele. Com qual energia? Com a mesma energia genética. Com a mesma energia de amor. Com o mesmo magnetismo extraordinário que ela possuía. Mas aí o coração dela tinha mudado. Porque
É uma questão de percepção. O dia que a pessoa entende e fala assim, ó, ninguém pode, eu não posso pensar que alguém tem que me amar mais do que eu mesma. Ser feliz é algo somente que eu consigo conquistar. E aí, por isso que eu falei da dependência, tá, gente? Tá claro? Depois, se vocês quiserem, eu fiz uns estudos de filosofia sobre isso, eu posso mandar para vocês. Lá no grupo. Acho que o Antônio Carlos levantou a mão primeiro, mas eu quero saber da Josilene se eu me fiz entender. Se eu expliquei, né? Se eu respondi a pergunta dela. Diga, Antônio Carlos. Boa noite a todos e a todas. Ô, Rose, o Emmanuel coloca isso de uma forma bem sintética, né, para a gente, e a expressão da verdade. Mas eu queria levar para o campo prático essa discussão. Eu levei anos e mais anos para entender o que você falou aí agora. Para você partir da perspectiva que o outro ou a outra é só um complemento. Que para você ser feliz, você tem que ter maturidade, enfim, tudo que você colocou. Eu tenho uma dúvida muito pertinente sobre essa questão. Eu fui criado dentro de uma perspectiva que sexo era pecado e proibido. E eu paguei um preço muito alto por isso. Porque, infelizmente, em nossa cultura, Thalia Cida, como pedagoga, ela sabe muito bem disso, nós não aprendemos na escola, nós não tivemos uma educação sexual. Até hoje isso é um tabu. Então eu vou partir da minha experiência. Eu aprendi no mundo, com o mundo. Sim. E aí você aprende errado. Sim. Você troca, você inverte, né? E eu vivi muitos anos dentro de uma situação de fome, Sim. de amor. Acreditar que é dolorosa. É terrível. Chico disse que é uma das piores dores que existe. É terrível. Porque você projeta, no meu caso, na mulher, a somatória das suas realizações. Sim, isso mesmo. E muitas vezes, 99%, aquela pessoa que você projetou, aquela coisa ainda que platônica, de toda forma, ela não tem como corresponder às nossas expectativas. Eu tenho, aí com o tempo, estudando o espiritismo e errando, quebrando cabeça, né? Você vai entendendo as coisas e vai ver que a outra é só um complemento. Eu confesso a você, eu vou tornar isso público, que eu não sei te dizer se essa fome de ser amado está relacionada ao meu passado tenebroso, se é uma programação reencarnatória, ou se eu fui exposto a esse contexto para eu aprender a lição. Entende? Então, igual o Emmanuel colocou ali, é muito bonito, mas no campo prático, no dia a dia, a história é bem diferente. Né? A gente leva uma vida. Eu queria ter aprendido isso que você acabou de falar e que nós lemos aqui no capítulo aos meus 15, 18, 20 anos. Entendeu? Para eu tentar me reeducar e colocar isso em prática. Entretanto, eu aprendi muitos anos, depois de muitos erros, equívocos, paguei preço altíssimo por isso, preço no sentido de custo de vivencial, entendeu? Sim, desgastes, né, emocionais e tudo, até né? hoje eu quebro a cara, eu vou numa perspectiva, não é aquilo. Então, isso é muito sério. Aí eu fico assim pensando, gente, será que eu
Eu vim nessa reencarnação para passar por esse caminho, né, para trilhar esse caminho, porque foi muito doloroso, viu, Rose? É isso que eu queria deixar registrado. Sim. Uma vez o Chico falou em entrevista, né, que uma das dores mais, assim, uma das fomes, porque às vezes a gente pensa muito na fome do pão, né? Que dói na gente de uma pessoa passando fome, não dói? Pelo menos em mim, assim, nossa, eu perco até o sono. O Chico falou, mas existe uma fome de amor. Existe uma fome, que é a fome de amor, que ela deixa uma cratera dentro do indivíduo, causa um vazio tão profundo, que ele fala, a gente tem que ter um olhar carinhoso para com as criaturas. Foi uma conversa que eles estavam fazendo, numa crítica em termos de relacionamentos, sabe? Era até relacionado a uniões homoafetivas e tudo. Aí o Chico falou sobre isso. Como que as pessoas ficam em processos de condenação. Engraçado que quem mais condena é quem está casado, né? Que chega de noite, tem alguém para deitar no peito, né? Aí vai e condena os outros. Eu acho muito interessante como que é a cabeça das pessoas, né? E o Chico vai e fala disso, ele fala, a gente preocupa às vezes com o pão do corpo, mas existe uma fome de amor e ela dói a alma. E a gente tem que ter muito cuidado em falar das pessoas. Né? Então, Antônio Carlos, eu posso dizer para você que a vida vai colocando a gente em situações são oportunidades mesmo da gente refletir, aprender, e a experiência também é uma forma muito preciosa, assim, por mais que, é porque a gente tem que eliminar muito aquela ideia de pecado, de erro, a gente tem que passar a ver as coisas com mais, assim, como experiência, sabe? Como, para aproveitamento de experiência. Tem aquela visão de culpa, assim, não poderia ter errado, não deveria ter errado. Não. A vida ela te deixa ali, entre aspas, livre, exatamente para a gente aprender no laboratório da vida e ver, nossa, mas como que aquilo não preenche? É igual aconteceu com Madalena. No campo prático da experiência, seu aprendizado é diferente. É diferente. Talvez na teoria a gente tenha dificuldade de entender algumas coisas, mas no campo prático, quando a gente dá uma vacilada, você percebe assim de uma forma muito, sabe? Muito vital, como que determinados comportamentos são prejudiciais a nós. Pode ser que não seja para o outro, mas para a gente percebe que é. Então, eu aproveitamento, te agradeço muito, viu? Você ter compartilhado as suas reflexões aí conosco. Patrícia, fica à vontade. Boa noite a todos. O Rose, quando você falou da questão da dependência afetiva, me remeteu também à questão dos relacionamentos abusivos, né? Minha vizinha já passou por isso há muito tempo atrás, e durante muitos anos, e assim, eu fico pensando muito caso de muitas mulheres também, né, que passam por esse momento, e assim, muitas vezes não tem coragem, né, e não dão conta de sair dessa possibilidade, né, não se veem, né, na condição, ou não tem força, seja lá quais são os motivos, né? E a questão das relações sexuais dentro de um relacionamento abusivo, eu fico pensando que são, assim, às vezes mais só para cumprir aquela tabela, né? Às vezes é quase que uma... Obrigação. É uma obrigação, às vezes quase que uma prostituição mesmo, né? Porque você faz porque é uma violência. É uma violência sexual, assim, consentida, vamos dizer assim. Então, suportada, consentida não, suportada, né? Porque nenhuma violência sexual suportada, você faz porque você não sabe quais são as consequências de você não fazer, né? E pouca gente tem coragem de assumir isso, mas infelizmente é por aí mesmo, né? Eu acho que são temas que a sociedade ainda precisa trabalhar com mais clareza para as mulheres terem mais coragem de se juntar e ir vencendo esses medos, né? Mas, enfim, a questão aqui, eu fico pensando quanto que essa questão sexual, né, essas energias
que não são... Aí já não existe amor mais, né? Eu penso que não, né? Muito pelo contrário. Quando essas energias vão se reverberando aí, né? De forma negativa dentro da relação e junto com filhos, e quanto que isso aí vai até juntando assim negativamente para uma próxima encarnação, né? Que eu acho que seria mais viável encerrar o ciclo aqui mesmo, né? Já de antemão, do que ficar juntando, que se vai negativando mais e mais e mais e mais, e você está acumulando coisas que energias negativas para dar conta depois, né? Não sei se eu estou errado, você me corrige, por favor, mas é o que eu, né? É só isso mesmo que eu Emmanuel queria. fala isso, Emmanuel fala que chega em determinado momento, lá no capítulo divórcio e aversões, ele fala que chega em determinado momento, a situação está tão complicada de violência entre ambos, às vezes não é violência física, não, psicológica e tudo, vai causar tantos danos àquele casal, e também aqueles que se encontram na família ali, como filhos, por exemplo, marcas psicológicas, ele fala, melhor romper para evitar danos maiores. Mas veja bem, você falou da dependência afetiva, a maioria das relações, podemos colocar sem medo de errar, assim, não existe um relacionamento tóxico sem uma certa dependência afetiva. Mas existem outros motivos também, por exemplo, no campo da religião isso é muito delicado, porque existe muita gente que às vezes tem aquele discurso assim, não, mas vai mudar em nome de Jesus. Minha família vai ser restaurada. Eu vi isso, uma menina que chegou a ponto de ser enforcada pelo marido. Ela apanhava direto, a família dela falava, não separa não, que Jesus vai restaurar seu casamento. Até um dia que não teve jeito. Que ele realmente violentou ela muito, e tinha uma menininha pequena, a menininha vendo tudo, uma cena horrível. Ela falou, não, agora chega. E aí teve que fugir com a criança. Então, pode ser muitas ideias e pensamentos, às vezes aquela coisa, fulano vai mudar, né? Então, assim, aí é um discurso que a gente vai tocar nesse assunto várias vezes, assim, mais pra frente. Eu devo obrigação, né? Fulano já me ajudou muito, né? Ficar com aquela coisa de... Sim, amor mesmo, né, gente? Às vezes amor mesmo. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que conversar mais sobre essa questão de que eu sou responsável pela minha felicidade. E veja bem, eu aqui estou falando de felicidade, né? Não estou falando de libido, desejo sexual, né? Às vezes até uma questão de uma necessidade nossa sexual mesmo. São coisas diferentes, tá? A gente vai explicar isso um pouco mais para frente e vai conversar sobre isso, tá? Uma coisa é o desejo sexual, outra coisa é a fome de amor. Estão interligadas? Estão interligadas. Mas é porque tem gente que tem desejo sexual, mas não tem, por exemplo, gente, o morcego aqui, vocês estão vendo? Ele está passando aqui em cima de mim, voo rasante. Desse tamanho que a asa dele entrou aqui, ó. Porque o que acontece? Tem determinadas pessoas que não sentem necessidade ou vontade de ter um afeto. É tipo a síndrome do Dom Juan, vocês lembram? Lembram? Vive a relação, vive a paixão. A paixão vai acabando que a paixão, cientificamente, ela dura até 2 anos, aproximadamente. 2 anos e meio no máximo. Na hora que a paixão está acabando, a pessoa já muda de parceiro, porque ela quer a euforia da paixão, ela não quer o amor, porque o amor é brando. E eu vou dar uma dica aqui, para a galera que é poligâmica, traz um passado poligâmico, dá um tédio, dá ou não dá? Porque o amor é brando, o amor não é aquela coisa da paixão que é eufórica, não. O amor é brando, brando, entende? O amor é você sentar e ter prazer, tomar um café com a pessoa. É igual o casal não pensa que vai ter uma vida de amores? Várias relações sexuais por semana, é assim ou não? Hoje não tem menor de 18 aqui, não. Vocês não vão ficar cheios de frescura para conversar comigo, não, né? Aqui é terapêutico, viu? Quando o indivíduo vai casar, ele pensa que, nossa, minha vida vai ser uma experiência, não é? Pode ser na paixão, meu filho, mas depois que ir para o campo do amor, você vai ter outras formas de prazer com o indivíduo. Você vai estar numa relação madura. É outra. Emmanuel vai explicando isso, é de uma
E aí, o que acontece? A pessoa que só ficava na relação que é a relação periférica, superficial da paixão, na hora que chega o amor, que é aquela coisa branda, a pessoa sente o quê? Tédio. E aí o Emmanuel dedica um capítulo para tratar sobre o tédio no lar. Não é bacana? E ele fala o quê? Em determinado momento, você vai precisar de uma disciplina, de um cuidado consigo. Ele fala de uma dieta afetiva. Não é? Porque às vezes a pessoa bate no peito e diz assim, porque... Vamos imaginar a visão do Dom Juan. O Dom Juan se comprasse na conquista de mulheres. Tem o contrário também, vocês sabem o nome? É a síndrome do Dom Juan e de Afrodite. É o contrário, são as mulheres conquistadoras. O prazer está na conquista. O que está por trás? Poder. Conquistar é dominar. É o poder. Então, isso, a pessoa se compraz nisso. Tá? Mas aí o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar. Eu comecei a falar de quê? Ah, tá. Voltei. TDAH é terrível. Veja bem. A Azinha rindo também, que ela também. A Azinha levantou a mão para fazer pergunta. Eu garanto que ela já nem lembra a pergunta que ela vai fazer mais. Veja bem, tem a síndrome de Dom Juan e a síndrome de Afrodite. Ambos se comprazem na conquista. E não é na conquista de um, não. Quanto mais conquistar, melhor. Entende? Vem os espíritos superiores e falam assim. Então tá, o espírito maduro, gente, é tipo assim, não é vantagem a pessoa querer conquistar cada dia uma. O espírito maduro, o desafio é você conquistar todo dia a mesma pessoa. Ô, Rose, todo dia o quê? Eu não entendi. A mesma pessoa. Ah, sim. Entende? A pessoa lá quer exercer poder sobre o outro. Quer virar e dizer, fulano tá, ó, quando você tá apaixonado, fulano faz você gato sapato, sim ou não? Sim ou não, gente? Ou não? Tá. Você fica numa alegria, não fica? Bom humor lá em cima, alegria de viver, sua paciência fica assim, ó. Por quê? Ó, a energia lá em cima, o padrão, ó. De repente, o que acontece? Normal, vai diminuindo, normal, vai conhecendo o outro, vai criando vínculo, normal. E aí, você vai querer ficar conquistando todo dia uma pessoa? Não, o desafio é você conquistar a mesma pessoa, todo dia. Quem fala isso? Eu. Já que você fala. Faz sentido? Faz ou não? O cara bate no peito e não, eu tô podendo, e aí acha que é vantagem ficar fazendo hora com cara de menina. Porque mulher é bicho besta. Só um segundinho, seu menino. tempo acabou, viu? Segura aí, só um minutinho, menino. Não interrompe, não. Só um segundinho, segura aí. E aí faz o quê? Manipula, porque mulher é bicho bobo. Mulher é bicho sonhador. Sim ou não? Porque a mulher sabe que é bicho bobo. E aí faz gato sapato. Mas essa não é vantagem. E a síndrome de Afrodite também. Só um minutinho, deixa eu concluir. Só um minutinho. O objetivo principal não é exercer poder sobre o outro, é criar vínculos espirituais. Eu falei, não é vantagem você conquistar cada dia uma, não. A vantagem é conquistar a mesma pessoa todo dia. Você criar cada vez mais uma relação de parceria, levar as coisas na brincadeira, não ficar levando pro pessoal, ficar bravinho, irritadinho. Não, criar relações que duram ao longo do tempo. Pode vir a pancada da vida, que o casal tá ali firme, ó. Você criou vínculos espirituais, existe admiração entre o casal, entende isso? Existe apoio, não existe relacionamento sem apoio mútuo. Tem não. Não tem. Então, a gente tem que parar, sair da novela das 8, das 9, aquilo lá, entendeu? É mentira. E estudar a realidade da vida. Como diz o Nietzsche,
E como diz também o Rubem Alves, parafraseando Nietzsche, o que é um relacionamento saudável e duradouro? É uma boa conversa. Se você sentar e sentir prazer em conversar com o seu parceiro, trocar ideias, reflexões sobre a vida, esse é o casamento perfeito. Agora, se não tiver diálogo, se você não gostar do papo, se não tiver conexão entre almas, se está namorando, segura na mão de Deus e vai, companheira ou companheiro. Entende? Aí a pessoa pensa que não, tem que ser muito bom de cama, porque senão não vai dar certo. É o contrário. Você não vai ficar o dia inteirinho na cama, vai ou não vai? Não, você tem que ter conexão entre as almas. Por isso que são valores diferentes. Agora, vocês podem falar, meninos, que eu já concluí. Mas tem a síndrome de Afrodite também, a mulherada também acaba com vocês. Você falou que tinha concluído, que a gente podia falar. Pode ou não pode? Pode, eu tô vendo, tô vendo. É muito falar. rápido, ô Rose, é muito rápido. É porque você estava falando realmente da síndrome de Dom Juan, que aí apaixona e faz da moça gato e sapato. E eu queria entrar na outra parte que você acabou entrando também, que é a de Afrodite, que a gente vê também muitos caras sendo feitos de gato e sapato, né? Então, a questão ela é bem mais profunda do que a gente está falando, né? Eu digo que a entidade mais poderosa que existe na face da Terra é um casal. Um casal. Não é um par de pessoas, não. Independente da sexualidade, sabe? Sim. Porque se complementam. Exatamente. Pode ser homoafetivo ou heteroafetivo. Se eles estiverem complementados, nada derruba. Eu estou falando de poder de vencer qualquer dificuldade, de qualquer, sabe? Há não importa se a casa foi embora, se a comida foi embora, eles estão juntos e eles têm essa complementação, eles sabem que, estando juntos, eles vão sobreviver porque eles se valem. Exatamente. Né? Eu acho isso, assim, muito fantástico. Eu cheguei nessa conclusão na minha vida. Sim, que bom. Em estudos e tudo mais. Que bom. Mas existe uma questão que é assim, que é muito bom da gente falar, porque quando fala, igual você falou, novela das 8, a gente ouve falar assim, a pessoa vai, se a gente fizer de tal jeito, vai dar certo, se fizer de tal jeito, vai dar certo. Vai dar certo, existe essa receita, mas se a outra pessoa estiver também caminhando nesse sentido. Né? Então, se vocês estão numa estrada que seja paralela, pelo menos, vai dar certo, porque a gente está pensando igual. Mas, às vezes, a gente está na luta, vamos supor, uma pessoa cristã, né? Verdadeiramente cristã, com amor, com carinho, mas a outra pessoa não está nessa vibe. Ela é uma pessoa... oposto, às vezes. Então, assim, é chover no molhado, não dá certo. Você é um trabalho inglório, né? Porque não vai dar isso. Esse é o comentário que eu queria fazer, né? Que a gente tem que achar também uma pessoa que está querendo participar daquilo. Aí sim, nós vamos até pela eternidade, né? Mas você está lutando em cima de uma coisa que a outra não quer, é igual ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Você Isso não ajuda mesmo. quem não quer ser ajudado, você não se une com aquele que não está na mesma frequência que você. Ok? Isso aí. Isso. Viviane, você quer fechar, Viviane? Para a gente? Não, eu queria fazer uma pergunta assim. O Antônio Carlos estava falando lá do fome de amor, né? Isso. E essa fome de amor, a gente é de uma geração, eu sou também, que não tinha muito afeto. Então, você cresce com essa falta de afeto, com essa fome de amor, e aí você projeta no outro ou na outra essa fome. E aí vem fica permissivo e tudo mais. Mas não é, eu estou entendendo assim, que não é você começa a ter vários parceiros e procurar no sexo aquilo que está faltando lá atrás, que né, é de um relacionamento, às vezes, familiar, e aí isso torna uma energia sexual. Como é que isso vira para lá? Assim, não tem que eu estou falando. O sexo, ele vem naquela
naquela anestesia, é porque a gente tomba entre o prazer e a dor. Então, vamos supor, a pessoa está sofrendo, está vazia, ela vai buscar anestesiar esse incômodo em algum lugar. E o sexo, em muitos momentos, ele é o alvo. Uhum. Que é o que já dá a sensação e o prazer, né, de uma forma mais... E tem a ilusão de que sexo é amor, e não é, são coisas diferentes. Pois é, e aí é só sexual mesmo, tem nada a ver com essa energia, né? Não, tem a ver. Que energia que você está falando? A energia genésica, assim, é só uma energia sexual. A energia genésica é a energia do sexo, gente. Do sexo. É a mesma energia. Entendi. Agora, essa energia, ela é um pouquinho mais sutil, ela é mais sutil na medida que há relação entre um casal de respeito, de amor. Aí ela alimenta os dois, ela faz com que os dois cresçam e por aí vai. A gente vai aprofundar bastante nisso. Tá bom, turma? Combinado? Olha, eu vou parar de gravar agora aqui. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.